Fala rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez do cara que era o mais forte do grupo dele, só que ele foi expulso e decidiu virar cozinheiro, mano. O cara virou cozinheiro, pra cozinha, pra lata. Então esse aqui é o resumo do episódio 1 e se você quiser mais, já comenta aí a palavra feijão, mano, tá ligado? Só pra engajar nos comentários e o YouTube entregar mais um vídeo, mano. Tamo junto e lembre-se, o Drezinho Animes ama você. A história começa com a equipe mais forte de todas, a Silver Ring, enfrentando um dragão. Ele tenta acertar eles com a cauda, mas o grupo consegue desviar. Eles contra-atacam, mas os golpes não fazem efeito. Então o dragão solta um baita sopro mágico e a maga do time consegue se proteger com uma barreira. Só que a defesa dela não segura completamente o ataque e quem entra em ação é o Danny, o cozinheiro da equipe. Ele salva a situação e ainda usa uma das suas habilidades para preparar uma poção de cura e aplicar no ferimento da maga. A Kate fica super impressionada com o quanto ele é atencioso, mas o chefe do grupo, o Vigo, não curte nada disso. O Vigo vai até lá, ataca o dragão com tudo e acerta o olho da criatura. O dragão fica furioso e parte pra cima de todo mundo, mas a equipe se segura como pode e consegue sobreviver. Depois da porradaria, o Vigo dá aquele discurso motivacional. Eles não podem vacilar, porque eles são a melhor equipe do mundo. Logo depois, a cena muda para uma reunião do grupo Silver Ring. Todos estão sentados ao redor da mesa, menos a vice-capitã Kate. Entre todos ali, os que têm maior nível são o Vigo e o Danny, ambos são nível 99. O Vigo começa a reunião já criticando o Danny pelo fracasso da missão anterior. Ele diz que se o Danny não tivesse usado sua habilidade voz assustadora, o dragão da caverna não teria fugido e ele teria conseguido derrotar a criatura. Mas o nosso prota rebate, lembrando que foi o próprio Vigo quem mandou ele usar essa habilidade. Mesmo assim, o Vigo não quer saber de desculpa nenhum. O Danny então explica que o objetivo da missão era derrotar o dragão e pegar as partes raras do corpo dele, mas o bicho entrou em frenesi do nada e isso tornou impossível continuar lutando. A maioria da equipe estava machucada, então o Vigo ordenou que o Danny usasse a tal voz assustadora. A habilidade funcionou e o dragão fugiu, porque era fácil de assustar, mas isso fez com que a missão fosse considerada um fracasso. Continuar lutando naquele estado só traria mais problemas. O Danny até tinha achado estranha a decisão do Vigo na hora, mas agora começa a entender melhor o que ele estava tramando. O Vigo então nega que tenha dado essa ordem e começa a insinuar que o Danny pode ser um infiltrado de outra equipe, enviado só para prejudicar a reputação deles. Aí ele decide expulsar o Danny do grupo e ninguém tem coragem de se opor, porque o Vigo é o mais forte ali e ninguém quer peitar ele. O Vigo ainda solta que ele nunca mereceu estar na Silver Ring, porque ele é só um cozinheiro. O Danny, meio indignado, se pergunta se tem algum problema em ser cozinheiro. Então ele se prepara para lutar e a pressão que ele libera deixa todo mundo travado. O Vigo então aproveita para dar o seu discurso elitista, dizendo que a Silver Ring é feita só para espadachins, magos, clérigos e guerreiros pesados superpoderosos. Segundo ele, essas profissões importam e ter um cozinheiro na equipe foi um erro, só um bônus. Mesmo com os dois sendo nível 99, o Vigo acha que o Danny não tem lugar ali. O Danny até entende se é assim que o vem, então não tem motivo pra ficar. Ele se despede, manda vai todo mundo se fuder e vai embora, não é mais problema dele. Então ele sai da sala rebolando. Logo em seguida, a cena mostra o Danny caminhando pela cidade, pensando que talvez seja a hora de se despedir da capital também. De repente, uma menininha tromba nele e solta um balão que começa a voar. Ela começa a chorar, mas o nosso prota rapidamente pega o balão de volta. A menina agradece e ele diz que se algo é importante pra ela, ela não deveria deixar escapar tão fácil. A menininha se despede e o Danny fica com aquilo na cabeça. Segundo o próprio conselho, ele começa a refletir sobre o que realmente importa para ele e segue em frente. De longe, o Vigo observa e decide que é hora de colocar o seu plano em prática. Quando o Danny está prestes a sair pelos portões da cidade, a Kate aparece para pará-lo, mas ele continua andando. Ela pergunta por que ele foi expulso e caminhando atrás dele, ela diz que se ele for embora, ninguém mais vai fazer poções, alquimia ou comida. Então o Danny responde que outra pessoa pode assumir esse papel e
e se o problema for comida, ela sempre pode achar outro lugar para comer. Mas a guria insiste, ela não quer que ele vá embora. Desde que ele entrou no grupo, eles melhoraram nas explorações de masmorras e hoje são considerados a melhor equipe do mundo. Ela comenta que o resto da equipe nem percebe o quanto ele sustenta a retaguarda deles e que sem ele a equipe vai desabar. Ela diz que ele ainda pode voltar. Nisso, o Danny agradece por tudo que ela disse, mas pede que o deixe seguir em frente. A Kate então pede pelo menos que ele prepare o jantar antes de ir e que faça umas marmitas também. E ele fica sem acreditar que ela terminou a conversa desse jeito. Ela fica séria e pergunta se ele realmente não vai voltar. E o Danny não responde. Ela pergunta o que ele vai fazer agora e ele diz que só vai cozinhar. Afinal, esse é o trabalho dele. E revela que pretende abrir um restaurante. Dito isso, ele se despede e ela ordena que ele volte como vice-capitão, mas ele não responde. Na mente dele, a vida de aventureiro acabou, mas a vida de cozinheiro só está começando. Logo, vemos o Danny em outra cidade, visitando lojinhas para comprar tudo o que precisa para abrir o restaurante. Ele encontra um freezer e fica impressionado que ele resfria sem precisar de gelo, e o vendedor explica que é um gratte-ciel, essencial para qualquer restaurante. O Danny até considera comprar, mas lembra do manual de como abrir um restaurante, que recomenda evitar gastos desnecessários, e como ele pode usar magia de gelo, ele decide não comprar. Mais tarde, o Danny tá refletindo que talvez tenha se empolgado demais, então ele se concentra, lê o manual e segue o passo a passo: comprar um imóvel abandonado, contratar fornecedores e adquirir utensílios. Quando ele termina, até acha tudo divertido, e o próximo passo do manual era não fazer tudo sozinha, e ele precisava contratar alguém, e decidido a contratar um garçom, ele se depara com uma aglomeração, e curioso, ele vai ver o que é, e se depara com um comerciante vendendo uma escrava. O homem explica que a garota era de família nobre, mas os seus pais perderam o poder e ela foi exilada. Desde então, andou de um lado para o outro até acabar ali. As pessoas duvidam que ela tenha sido nobre, já que não parece refinada, mas acham que ela é bonitinha e tem potencial para se tornar ainda mais bonita. O Danny sente vontade de fazer algo por ela, mas pensa que não pode salvar todo mundo. Se fosse se revoltar com toda a injustiça do mundo, não sobreviveria. Mas então ele olha nos olhos sem vida da garota e se vê nela. O leilão então começa em 300 mil e rapidamente sobe para 800 mil. O Danny oferece 1 milhão, quase garantindo a compra, mas um outro homem, o mesmo comerciante que ele viu antes, dá um lance de 1,5 milhão. Esse sujeito diz que ela é bonitinha e que vai cuidar muito bem dela. O Danny sente que esse cara deve ser um tarado safado, mas se segura, pensando que talvez esteja julgando só pela aparência. A multidão, no entanto, reconhece o tal Palvo e grita que ele é sim um pervertido, e se ele levar a garota, ela estará condenada. Então o Danny decide que não pode deixar isso acontecer. Nisso, as ofertas sobem até 5 milhões, e a cena corta para o Danny e a garota no novo restaurante. Ele está bravo por ter gastado quase todo o seu dinheiro, e ainda por cima acha que ela tá toda desleixada. Então ele compra roupas novas para ela e dá um jeitinho na aparência. Depois, os dois caminham juntos até a casa, mas ela anda tão na frente dele que acaba se perdendo. Sozinha aí no meio da multidão, ela entra em pânico, mas o Danny aparece por trás já imaginando que isso ia acontecer. E de volta no restaurante, ela pergunta por que ele a comprou. Ele diz que na verdade nem sabe, ele só se lembrou de algo antigo. Nisso ele pergunta o nome dela e ela responde para chamá-la apenas de escrava, mas ele insiste e ela diz que ele pode chamá-la de atelier. O Danny então se apresenta como Danny e ela pergunta o que deve fazer e ele responde que nada, ela pode trabalhar se quiser ou ir embora se preferir, e diz que agora ela é livre. Ela não sabe como reagir até seu estômago roncar. E nisso o nosso prota começa a cozinhar algo para os dois e ele quebra ovos, corta carne e frita tudo com arroz, mostrando que tem a habilidade nível 99 na cozinha, e prepara o arroz frito com carne. O cheiro deixa a garota encantada e quando a comida fica pronta, ela devora tudo como se tivesse há dias sem comer. Acho que tava, hein? Então começa a chorar. O Danny então pensa que não sabe o que ela passou, mas não vai fazer perguntas até que ele esteja pronta para contar. Ela continua comendo tudo até se engasgar. Nos dias seguintes, os dois trabalham juntos para colocar o restaurante para funcionar, e ela vai se sentindo cada vez mais confortável ao lado dele. E finalmente, depois de muito tempo, tudo fica pronto. Eles
eles fazem um toque de punhos como cumprimento e o Danny batiza o lugar de O Restaurante do Aventureiro. Ele diz que ela será a gerente e que ele está contando com ela. Ela treina as falas para receber os clientes. Enquanto isso, o Danny percebe que está tudo pronto. Agora é esperar o que vier. Ele promete que vai viciar todo mundo com a sua comida gostosa e as pessoas vão comer lá 3 vezes por dia. E torce para que isso dê certo, porque está sem nenhum tostão. Nesse exato momento, o primeiro cliente entra, mas por algum motivo ele aparece usando uma armadura completa, deixando os dois completamente chocados. E esse, meu mano, foi o resumo do primeiro episódio desse anime aí. Eu espero que você tenha gostado, porque, cara, é mais do mesmo, tá ligado? Mas a gente vai ver muito o cozinho dele, quer dizer, a cozinha dele, o cozinheiro, né? A gente vai ver ele cozinhando bastante pros outros. Então, se você gostou desse primeiro episódio, já deixa aí seu like, mano, e comenta a palavra cozinha, mano, pra ajudar o cara aí, tá ligado? E eu também, por favor, na moral, nunca te pedi nada, mano. Deixa um comentáriozinho aí, deixa o like, mano. Se inscreve e ativa as notificações, mano. Eu tô passando fome, por favor, mano. Por favor, mano. Por favor. Tamo junto e lembre-se, o Drezinho Animes ama você.